Olá, amigo mecânico, meu nome é Marco Broglia, tá? Eu trabalho na Magneti Marelli na área de serviço. Eu sou analista de serviço aqui na empresa. E nós vamos iniciar um procedimento agora, tá, de reparo e manutenção do kit Free Choice para o cliente Fiat. Esse produto Free Choice, especificamente esse modelo, ele é aplicado, tá, para o nosso cliente Fiat sobre o câmbio C510. O câmbio C510 mais o nosso produto Free Choice, a Fiat o denomina como Dual Logic. Para o procedimento de manutenção no sistema de transmissão Free Choice, é necessário que se façam algumas intervenções via ferramenta de diagnóstico, via scanner, como é conhecido pelos reparadores. Nós vamos demonstrar quais são essas funções fundamentais para a manutenção no sistema, utilizando uma ferramenta de diagnóstico que é fornecida pela Magneti Marelli no mercado de reposição, utilizando aqui o modelo Tester Vision, que pode ser conectado via uma plataforma autônoma ou via uma plataforma PC. Este equipamento ele é desenvolvido sob medida para trazer para as oficinas uma solução dentro daquelas que são as funções necessárias para esse tipo de manutenção. Então nós vamos demonstrar num veículo Fiat, porém nós temos também coberto o sistema que é aplicado na montadora Volkswagen, que tem uma forma diferente de atuar, porém as funções fundamentais também são atendidas. Então vamos fazer a seleção do veículo. A ferramenta de diagnóstico ela nos possibilita verificar os parâmetros de funcionamento do sistema, a presença de códigos de erros e sua descrição, fazer ativações do componente, que seria a conhecida diagnose ativa, codificações, que são as funções necessárias para a execução de tarefas de intervenções mecânicas no conjunto, informa dados da central, caso tenha, mostra um relatório e ficha técnica do que foi diagnosticado. Quando o veículo apresenta alguma avaria relacionada ao sistema de transmissão, ao ligar o veículo, dispara um sinal sonoro e no mostrador vem a indicação solicitando que é necessário verificar o câmbio. Nessa situação, o veículo nessa situação que a maioria dos veículos vão chegar para as oficinas fazerem as intervenções de manutenção. Nesse momento, como já é de praxe, como o sistema tem uma gestão eletrônica, é comum que as oficinas lancem mão de uma ferramenta de diagnóstico para entrar em comunicação com a unidade de comando e interpretar quais são as possíveis avarias do sistema. Então, fazemos a seleção do veículo em questão. Selecionamos o sistema a ser diagnosticado. E aí, uma vez que é iniciada a comunicação com o veículo e há a existência de um erro gravado, é possível verificar este sinal indicativo no rodapé do software. E aí, na tela de ambiente de erros, traz para mim o código DTC para que seja possível identificar que tipo de erro é esse. Nesse momento que eu tenho o código DTC e não vem a descrição, eu lanço mão de uma tabela de códigos de falha DTC, que a Magneti Marelli disponibiliza em forma de boletim técnico de serviço, e aí é possível eu interpretar qual é o componente ou ter um indicativo de onde eu posso ter o meu ponto de partida de análise no problema que o veículo apresenta.
Para fazer uma análise mais profunda de qual pode ser esse componente em questão, eu posso lançar mão e verificar os parâmetros de funcionamento que aparece um a um os sensores ou posições de marcha engatada ou reconhecimento de solicitações de acionamento de pedal do freio ou de trocas de marcha dentro de 64 opções de parâmetros possíveis. No caso em questão, foi simulado um defeito no atuador de seleção de engates de marcha. Esse componente ele foi desligado, então nesse momento o erro está presente. Caso eu tente fazer o cancelamento desse erro, ele vai permanecer na memória, porque o erro ainda está presente. Então nós vamos executar a intervenção no sistema, fazer a correção da falha, e após a correção da falha, nós vamos fazer o cancelamento do erro. Após fazer o cancelamento do erro, é necessário fazer as codificações de autoaprendizado do engate de marchas, porque nós vamos fazer uma intervenção, é uma simulação, mas nós vamos fazer uma intervenção no componente mecânico. Após feita a intervenção, manutenção do sistema, substituído o componente ou sanada a avaria, deve-se fazer o cancelamento do erro para que aquele erro não permaneça na memória. Ok, a falha foi corrigida e o sistema volta a operar normalmente. Como função primordial de início para qualquer intervenção mecânica no sistema, é necessária a despressurização do acumulador. O sistema informa em que condições é necessário que seja feita a despressurização, os requisitos para execução, é necessário pressionar o pedal do freio por segurança, desliga a ignição, para a remoção do kit do veículo ou do câmbio, né, é necessário primeiro retirar a tampa do eixo de seleção. Nós encontraremos um eixo com uma fenda. Para a retirada do kit, a fenda deve ser girada 90 graus nessa posição. Esse aqui é o nosso kit Free Choice. Ele tem o objetivo de automatização, né, do sistema de transmissão mecânico, né? Então, apresentando os componentes aqui do kit e funcionamento, né, a gente pode observar que esse kit ele é dividido em duas partes, tá? Uma parte de geração de pressão, né, e energia hidráulica, e a outra parte de atuação mecânica do câmbio mecânico. Ou seja, a energia hidráulica ela é gerada aqui nessa região do kit, é passada a alta pressão, no caso para os cilindros de seleção e engate, e ele executa essa mudança de marcha monitorando as posições respectivas dos cilindros aqui. A gente pode observar, tá, que esse kit ele já foi utilizado no veículo, tá? É uma utilização normal, né? Ele tem alguma poeira, alguma impureza aqui, então a gente deve observar muito essa questão da impureza para que essa impureza não entre dentro do kit e provoque falha dos componentes. Por que isso é importante? Tá? Por questões de contaminação, você não pode ter uma partícula maior que 0,4 milímetros dentro do kit, tá? Que provoca o travamento das válvulas. Tá? São válvulas de alta precisão. Então, é cabível que se tome muito cuidado com
a penetração de impurezas dentro da parte hidráulica do kit. Nem todos os componentes do kit são substituíveis ou serviçáveis, mas eu vou indicar para vocês os componentes que são passíveis de manutenção e substituição, que são eles: o reservatório, tá, de óleo hidráulico, a tampa do reservatório, tá, o acumulador de pressão, que é esse componente que tem por objetivo de armazenar energia hidráulica, né? O motor elétrico, a bomba de pressão. E também dentro do reservatório nós temos um óleo específico para o kit. Esse óleo é o Tutela CS Speed. Para a substituição do óleo, é altamente recomendável que se use o mesmo óleo, tá? Ou seja, não usem qualquer outro óleo senão o especificado. Se isso acontecer, pode acarretar danos, tá, no funcionamento do kit, porque a composição química do óleo pode atacar outros componentes. Em específico, que nós temos lições aprendidas, o acumulador de óleo, tá? Que ele tem uma borracha, tá, que é sensível a outro tipo de óleo. Então, muito cuidado no tipo de óleo que se usa para substituir o óleo que está aqui. Outra observação com relação ao óleo: esse óleo ele é long life, ou seja, não precisa substituir o óleo durante toda a vida do produto, tá? É obrigatório sim se verificar o nível por uma questão de um possível vazamento ou coisas desse tipo, tá? E na possibilidade, ou no caso de você ter que completar o nível de óleo, só pode ser completado com um óleo específico, que é o Tutela CS Speed. Dentro do reservatório, o óleo recomendado é o óleo Tutela CS Speed. Aliás, é o único óleo recomendado. Jamais abasteça o reservatório de óleo com um fluido que não seja o óleo Tutela CS Speed, como por exemplo o óleo de freio, tá? Se isso acontecer, impreterivelmente vai acarretar na perda de funcionamento do acumulador de pressão, tá? Então, esse sistema não aceita qualquer outro fluido que não seja o óleo Tutela CS Speed. Aqui nós temos a tampa do reservatório. A tampa do reservatório, ela tem uma membrana interna, tá, que ela tem alguns objetivos, tá? Separar o meio externo do interno, tá, dificultando a perda de óleo de dentro do reservatório, dificultando a entrada de água do meio externo para dentro do reservatório, né? E a equalização da pressão interna. Quando a bomba funciona, existe uma pequena variação de pressão dentro do reservatório, que a tampa possibilita essa equalização de pressão com o ambiente. Nesta parte aqui nós temos o que nós chamamos de Actuator Pack. O Actuator Pack é o pacote de atuação. Ele vai estar solidário à transmissão mecânica e ele vai fazer a função de troca e atuação de marcha, tá? Então ele recebe a energia hidráulica gerada pelo Power Pack, tá? E vai fazer a movimentação, né, dos cilindros aqui, possibilitando a troca de marchas. Ele tem atuadores e sensores, onde ele possibilita o controle de posição preciso dos cilindros, tá? Nós temos as eletroválvulas, que elas estão posicionadas aqui, tá? Nós temos os sensores de posição. Nós temos o sensor de pressão e internamente nós temos o cilindro de seleção e o cilindro de engate. Então, aqui no kit nós temos 5 eletroválvulas, tá? Nós temos a EV0, tá? Que é uma válvula proporcional de vazão para controle de embreagem. Nós temos a EV1, tá? Que é uma válvula
proporcional de pressão para controle de engate das marchas ímpares. Nós temos a EV2, que também é uma válvula proporcional de pressão para controle de engate das marchas pares. Nós temos as válvulas EV3 e EV4. As válvulas EV3 e EV4 são válvulas on-off, ou seja, elas ligam e desligam, elas não têm controle proporcional, né? Quando a EV3 está acionada, ela desloca o cilindro de seleção para o garfo de engate de primeira e segunda. Quando a EV4 está acionada, ela sobe o cilindro de seleção para se alinhar com os garfos de quinta e ré. Quando a EV3 e EV4 são acionadas simultaneamente, elas levam o cilindro de seleção para o ponto central, ou podemos chamar de ponto morto, e possibilita engate de terceira e quarta. Nós temos também o sensor de posição de seleção, que é um sensor ativo, ou seja, ele tem uma eletrônica interna que, em função da posição de seleção do cilindro, ele transmite uma tensão proporcional de 0 a 5 volts. Aqui nós temos, com a mesma função, o sensor de posição de engate. Ele é o mesmo sensor aplicado aqui na seleção, mas a função dele é transmitir também uma tensão proporcional de 0 a 5 volts em função da posição de engate. Então, o sensor, tanto de posição de engate como de seleção, eles são comutáveis, ou seja, em qualquer posição que você colocar, ou em cima ou embaixo aqui fisicamente, eles têm a mesma função, tá? Eles são exatamente idênticos. As eletroválvulas, nós temos 3 tipos distintos, tá? Como eu disse, a eletroválvula proporcional de vazão, eletroválvulas proporcionais de pressão e válvulas on-off, ou eletroválvulas on-off. Essas duas eletroválvulas, as EV3 e EV4, elas podem ser comutáveis aqui sem nenhum problema, porque elas são do mesmo tipo. A válvula proporcional de vazão, EV0, ela não é intercambiável ou comutável em nenhuma posição, ela é específica dessa função. As duas válvulas EV1 e EV2, que são as válvulas proporcionais de pressão, elas podem ser comutáveis entre si, tá? Mas elas não podem ser comutáveis com a eletroválvula proporcional de vazão. Nesta parte do kit, nós temos o sensor de pressão. Ele é um sensor proporcional, ou seja, ele transmite uma tensão de 0 a 5 volts proporcional à pressão. A faixa de trabalho de pressão do sensor vai de 0 até 80 bar. Por último, nós temos o chicote elétrico. Podemos observar aqui, por exemplo, nas válvulas on-off de seleção, que a ramificação do chicote ela é específica em cada posição aqui. Podemos identificar isso observando a marcação colorida nos ramos do chicote. No caso de remoção do chicote elétrico, deve-se observar a marcação colorida ou fazer algum outro tipo de marcação ou observar a continuidade elétrica entre os pinos. Nunca inverter essas posições, caso contrário o kit não funcionará. Da parte do Actuator Pack, existem alguns componentes que são serviçáveis e, por consequência, você encontra peças no mercado de reposição. Quais são elas? As eletroválvulas, EV0, EV1, EV2, EV3 e EV4, o sensor de pressão, os sensores de posição de seleção e engate e o chicote elétrico.
antes de proceder com a substituição dos componentes, como questão de segurança, é importante que antes da remoção do kit no veículo, tenha-se feito o processo de despressurização do kit. No caso, o kit pode chegar numa pressão até de 70 bar. Então, a gente tem que garantir que a pressão no acumulador de pressão seja zero. Então, no momento, vamos remover o chicote elétrico. Uma trava. Podemos observar que em todos os conectores, no momento do nosso processo de produção, é adicionado uma resina chamada Nyogel. Essa resina, ela possibilita a fácil inserção do terminal no seu alojamento, ela bloqueia a entrada de água, né, e evita curtos-circuitos. Tá? Uma observação cabível é que a peça de reposição ela não contempla a adição de Nyogel, ou seja, essa resina tem que ser colocada posteriormente. Tirando a chapa suporte do chicote. Essa chapa só é necessária a remoção por conta de remover o sensor de posição de engate. Foi retirado todos os componentes que não afetam o circuito hidráulico. Agora nós vamos fazer a intervenção no kit, nos componentes que estão em contato com a parte hidráulica. Então é recomendável que se remova o óleo do circuito. Para isso, é muito importante que se remova esta mangueira de retorno de óleo. Muito cuidado na remoção, para que não se quebre este conector plástico. No caso de quebra deste conector, não existe reparação do mesmo. É necessário que se troque o kit completo.
Esse óleo, após retirado, né, observar muito a contaminação do mesmo, porque no momento da montagem do kit, esse óleo pode ser reutilizado sem problemas. Vamos proceder agora com a separação do Power Pack com o Actuator Pack. Agora nós vamos remover o reservatório de óleo na posição desses 3 parafusos aqui. Podemos observar que quando se remove o reservatório, existe um anel O-ring que ele fica no lugar do alojamento, mas na montagem ele deve se posicionar no reservatório. A bomba de óleo ela é fixada apenas com 2 parafusos Torx. Os 2 parafusos Allen eles não podem ser removidos, porque esses parafusos eles fecham o conjunto da bomba. Só que não tem a palavra parabenizo, que é o layout com 2 nomes que vão lá, o nome do filme e a distribuidora, alguma coisa assim. Isso aí, perfeito. Aqui nós temos o anel O-ring de vedação, o retentor do eixo da bomba e o anel quadringue. Esses anéis eles são parte integrante do conjunto bomba. Eles não são vendidos separadamente. Aqui nós temos o acoplamento entre o motor e a bomba. Qualquer lado suporta a montagem, ele é simétrico. Para a remoção do motor elétrico, é necessário respeitar uma sequência. Primeiro é necessário soltar o parafuso de massa do motor elétrico. Depois, respectivamente, os 2 parafusos de fixação. Nesse momento, observe se essa região do motor e essa região do alojamento do motor elétrico não existe incidência de óleo. Se existir incidência de óleo, é porque houve vazamento na bomba de óleo pelos O-rings de vedação. E como consequência, o motor elétrico está comprometido. Nós vamos remover agora o acumulador. Como eu disse, esse aqui é o acumulador de pressão. Ele tem uma membrana no seu interior com gás pressurizado. Quando a bomba do sistema pressuriza o óleo ocupa o lugar do gás. Quando temos algum problema nessa membrana do acumulador, tá, ela rasga, todo o gás vai para dentro do sistema e no lugar do gás ocupa-se o óleo. Então ele também fica mais pesado do que a peça original sem problemas, né? A peça funcional ela tem aproximadamente 680 gramas. Se ela estiver preenchida com óleo, ela vai ter mais ou menos o dobro do peso. Nesse momento nós vamos retirar a EV0, a eletroválvula proporcional de vazão da embreagem. Uma observação cabível para a retirada de todas as eletroválvulas é não utilizar panos que soltem fiapos ou estopa ou qualquer coisa desse tipo que tenha impurezas, pois as impurezas podem comprometer o funcionamento do kit. Então aqui nós vamos retirar o tubo de pressão da embreagem, simplesmente para ser retirado a eletroválvula de pressão. E vale observar que essa peça não tem reposição, apenas
retiramos essa peça para poder ter acesso ao parafuso. EV0, que é a válvula de vazão da embreagem, ela pode ser identificada por essa tarja amarela na etiqueta. As outras restantes são as válvulas de engate, as válvulas de pressão, tá? E as outras duas válvulas menores são as válvulas on-off usadas em seleção. Agora nós vamos remover o sensor de pressão. Bom, esse foi o procedimento de desmontagem, tá, do kit Free Choice, e esses aqui são os componentes passíveis de substituição e que você encontra no mercado de reposição de peças e componentes. Esse elenco de componentes pode ser substituído sem maiores problemas. Outros componentes que não estão nesse escopo é que eles não podem ser substituídos por questões de teste interno da Marelli. Após a realização das intervenções mecânicas do conjunto, é necessário que se faça o ajuste fino, o autoaprendizado do engate das marchas. Então, essa é uma função que tem no scanner. Após mandar executar, o sistema vai realizar o engate de todas as marchas e vai aprender as posições de engate e seleção de marcha, as condições para que a função seja executada. Nesse momento ele já iniciou o procedimento. É possível ouvir o engate das marchas, mas também observar que as mudanças estão sendo executadas observando o mostrador do veículo. Desligar a ignição, ligar a ignição, processo finalizado. Sempre que for necessário alguma intervenção de manutenção no conjunto da transmissão, remoção do câmbio, remoção da embreagem sem substituição ou remoção da embreagem para substituição, é necessário que se faça o ajuste da posição da embreagem. O sistema foi removido, foi mexido no posicionamento do conjunto de acionamento da embreagem. Então é necessário que seja informado para o sistema, após a montagem, qual deve ser o novo posicionamento do sistema para aquele conjunto de embreagem. Então, através da ferramenta Scanner também se faz esse ajuste da embreagem. As condições em que são necessárias fazer esse ajuste. É necessário que seja feita com o motor em funcionamento.
ajuste finalizado. Aquilo que é disponibilizado na forma de diagnose ativa, testes ativos, que seriam as ativações do componente, pode ser interessante, são interessantes e importantes para o diagnóstico, para entender determinados problemas. Então, por exemplo, eu posso checar se realmente o conjunto motor-bomba está sendo acionado, se a eletroválvula de seleção de marchas está fazendo o seu papel de acionamento, ou acionar a eletroválvula de engates de marchas pares ou marchas ímpares, ou fazer o acionamento da embreagem, do atuador da embreagem, o sinal acústico que indica as manobras incorretas, as manobras inadequadas, se foi permitido ou não a partida do veículo, e fazer a sangria da embreagem. Uma vez solicitada a ativação do componente, eu devo observar se mecanicamente esse componente respondeu à minha solicitação de ativação, observando a indicação sonora. Cada um desses procedimentos tem o mesmo padrão de funcionamento. Além das funções fundamentais que foram demonstradas, como despressurização do acumulador para as intervenções, autocalibração, ajuste fino do engate das marchas após a intervenção no sistema e ajuste da posição da embreagem, existem também outras funções que são disponibilizadas pelo equipamento que podem ser úteis e importantes. Quando eu faço substituição de atuadores, ou quando eu quero cancelar dados estatísticos que o sistema armazena em sua memória, quando eu faço substituição do conjunto de embreagem, é uma função específica, ou do conjunto transmissão por completo, ou quando eu substituo uma alavanca, ou do túnel, ou do volante, ou substituo a bomba do conjunto, relé da bomba, interruptor manual automático, interruptor modo econômico, modo esportivo, substituição do acumulador e aprendizado da aceleração longitudinal. Espero que ele tenha sido proveitoso, né, para o processo de reparo e manutenção de oficina, e até um próximo momento. Muito obrigado.